noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Tão bom a gente louvar. Eu estava doido para colocar essa música, a primeira música que cantamos aqui. Quem sou eu para que o grande Deus se ocupe comigo, se preocupe comigo? E a música continua dizendo: eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem tu dizes que eu sou. Tu és por mim, até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Maravilhoso a gente louvar o Senhor, adorar o Senhor. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Talvez alguns não me conhecem. Meu nome é Roberto. Nós estamos aqui na Quarta Igreja já faz uns 6, 7, 8, uns 9 meses já. Chegamos no meados do ano passado, em meio à pandemia, e estamos conhecendo os irmãos devagarzinho. Sou presbítero em disponibilidade. Alguns irmãos nos acompanham na escola dominical, nas aulas de presbiterianismo. E estou muito grato, irmãos, por estar aqui essa noite. O sentimento é realmente de alegria e gratidão. Nesse mês, no início do mês, eu fui infectado pelo Covid e tive aqueles sintomas, né, que normalmente acontecem: febre, dor no corpo, mal-estar, calafrios, aquele terror, né, como diz, a tempestade de citocina, né, que tenta abalar o nosso sistema, abalar o nosso sistema imunológico. E louva a Deus, porque no final de tudo, apesar de toda a gravidade dessa doença, né, o Senhor nos sustentou em vida, em saúde, nos conservou em vida. No mesmo período, um amigo meu, chamado Manassés, que cresci com ele na Igreja Assembleia de Deus, porque eu nasci na Assembleia de Deus com a minha família, minha mãe nos levava, e até a adolescência eu frequentei a Assembleia de Deus e cresci com esse rapaz. O Manassés também, no mesmo período, foi infectado pela Covid. E ele não teve a mesma sorte. A situação dele se agravou, ele foi entubado e ele acabou vindo a óbito. Um servo de Deus, um homem de Deus, piedoso, um trompetista exímio, um músico assim sensacional. Mas ele não resistiu. A sua mãe, uma semana depois, também faleceu de Covid. Mas tem uma coisa comum, irmãos, entre a minha história e do Manassés. Eu e ele estamos debaixo da mesma esperança, a esperança eterna. É essa palavra que me tocou o coração nesses dias, e eu quero compartilhar com os irmãos. Uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado no meu coração, no coração do Manassés. E apesar de que estar com Deus é infinitamente melhor, né? E a morte de um justo, do santo, é valiosa aos olhos de Deus, Deus teve esse propósito nessa tribulação para o Manassés. E pela sua graça, eu estou aqui essa noite, irmãos, para compartilhar a palavra com vocês, com muito temor e tremor e gratidão no coração pelas orações dos irmãos para com a minha vida. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos falar através da sua palavra. Eu escolhi, evidentemente, o apóstolo da esperança para falar conosco essa noite, que é Pedro. Uma das cartas que eu mais li na minha vida foi a carta de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. É uma síntese do Evangelho, uma síntese da nossa vida cristã. Eu queria compartilhar com os irmãos, então, essa palavra de uma forma expositiva, pedir a Deus que o Espírito Santo possa falar conosco essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler os versos de 1 a 9. Eu vou pôr uma água aqui enquanto isso. Às vezes a gente fica com alguma sequela dessa infecção, mas o Senhor é maior e nos vai dar condições de concluir essa palavra essa noite. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Por várias provações. Para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Senhor, a Tua palavra é poderosa, mais cortante que espada de 2 gumes, penetra a alma, coração, divide juntas e medulas, e é apta para discernir os desígnios e o propósito do nosso coração. Pai, usa essa palavra para falar as nossas vidas nessa noite, para nos encher do Senhor, para sermos realmente conduzidos pelo Teu Santo Espírito, para compreender, Senhor, qual é a Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável, mesmo em meio às provas e às dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, apóstolo Pedro escreve essa carta aqui para encorajar os cristãos que estão perseguidos e confusos ali no primeiro século, e exortá-los para resistirem na fé. É uma carta de esperança, é uma carta de fortalecimento da vida daqueles crentes. Por várias vezes, Paulo diz a esses cristãos daquele primeiro século, por volta do ano 60 a 68, ele diz, olha, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, não se afastem dessa genuína graça de Deus, ficai firmes nela. É isso que vai fortalecer a vida de vocês. É isso que vai sustentar vocês em meio a essas provas e sofrimentos dessa época, desse momento. E ele ainda lembra os cristãos da alegria da glória, da eterna herança que esses crentes têm em Jesus, para que eles não desanimem, para que eles se fortaleçam nessa palavra. E ele ainda instrui esses crentes para se comportarem, como eles devem comportar durante esse período de provação, de sofrimento. Essa é a palavra para nós nesses dias, irmãos. Essa é uma carta para nós, os cristãos, em todos os tempos, para nos ajudar a reafirmar as verdades do Senhor, a alegria da salvação, o espírito voluntário, obediente, de serviço no reino de Deus. É uma carta propícia para todos os momentos da vida, para a vida do crente. Eu mesmo invoquei essa carta quando eu fui me casar. Eu estava terminando a faculdade, e a única coisa que se falava, quando os meus colegas descobriram que eu ia casar, falou, você está entrando numa instituição falida, você vai se dar mal, suas notas vão piorar na faculdade, você vai acabar com a sua vida, não faça isso, não se case. Meus irmãos, mas eu tinha um propósito muito claro, e tinha uma direção de Deus na minha vida muito clara, para mim e para a Andréia, que era o momento de nós nos casarmos. No trabalho, as pessoas falam, nossa, mas você vai perder tempo com isso, para que isso? E eu me lembrei, irmãos, da palavra de Pedro nessa época, isso em 1999, nós temos 21 anos de casados. 1999, quando fomos nos casar. Eu lembrei dessas palavras do apóstolo Pedro no capítulo 4, né? Faço questão aqui de rememorá-las com os irmãos, 4,14, em que o apóstolo Pedro diz assim, olha, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O próprio Pedro, em 3,14, ele diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com ameaças, nem fiquei alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, e estejais sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Eu escrevi uma carta nesse dia,
pela aflição, aquele sofrimento, daquelas palavras tão negativas para aquele momento que eu estava vivendo. E eu escrevi uma carta para o meu irmão citando esses versículos. Eu quero estar pronto para dar razão da minha fé. Irmãos, eu me casei. As minhas notas foram as melhores da faculdade. Eu fui o que passei em maior número de concursos da minha sala. Advoguei, fui oficial da aeronáutica, passei em concurso da Polícia Federal, do TRF, do TRT, estou no Ministério Público Federal. Irmãos, Deus é fiel. Deus honrou o seu servo porque ele foi obediente à sua palavra. Por mais que o mundo e a cultura mundana, o contravalor que vem de lá para a nossa fé, para tentar nos desanimar, é uma carta que nos ajuda a vencer todas as dificuldades e sofrimentos em todos os momentos. Mas eu queria aqui falar com os irmãos, fazendo aqui uma exposição, uma pregação expositiva dessa palavra, lembrar que quem escreve essa carta, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é que escreve aqui, irmãos? Tem muita autoridade para escrever, porque Pedro andou com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro andou sobre o mar, Pedro viu os ventos pararem. Quem é esse que até os ventos ouvem a sua voz? Pedro viu Jesus curar coxos, cegos, viu levantar homens, viu sarar pessoas, tirar os marginais, a curar pecados. Pedro estava com Jesus. Quando todos se afastaram de Jesus e diziam: esse cara é lunático, ele é doente, ele está falando para comer do corpo dele, tomar do sangue dele, escandalizados. E Jesus pergunta: e vocês também não querem ir embora? Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. O que nós vamos fazer? As declarações de Pedro iam confirmando ele, com o chamado que Jesus tinha feito para ele: deixa tudo e vou te fazer pescadores de homem. Vem para agora, vem para cá, vem caminhar comigo. Esse é o Pedro que escreve essa carta, meu irmão. Esse é o Pedro que negou Jesus, mas é o Pedro também que depois se arrepende profundamente e diz: eu vou até a morte pelo meu Senhor. Inclusive é morto em Roma, por volta do ano 68, crucificado, alguns dias estudiosos bíblicos, de cabeça para baixo. Mas amou o seu Senhor, serviu, e ele escreve com autoridade, porque ele viveu, ele foi discipulado, ele foi acompanhado, ele aprendeu com Jesus. Irmãos, isso traz para a gente algumas reflexões, porque a gente vê na igreja os trabalhos que a igreja realiza, e a gente às vezes fica apático: com o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Eu fico muito feliz quando vejo os pastores, cada um na sua área ali trabalhando, servindo, incentivando a igreja, estimulando a igreja para que possa servir. Esses pastores, eu converso com eles todos os dias praticamente. Estamos juntos, o que estamos fazendo, qual vai ser o próximo passo? Mas, irmãos, nós estamos num chamado de Deus, assim como Pedro recebeu o chamado para ser apóstolo, para ser a pedra viva, que Deus ia fazer a igreja, ele nos chamou também. Nós fomos chamados, e o que estamos fazendo? Então, que a gente sirva, que isso possa servir de incentivo para nós. Os irmãos na salinha vão gravar aquele cultinho da criança, é maravilhoso. Pegamos ali a tia Rebeca no primeiro, tia Rebeca, depois tia Michele, Maria Lúcia, né? Maria Júlia, né? E está ficando cada dia mais lindo, que coisa maravilhosa. Eu cheguei aqui à tarde para gravar um louvor agora, para esse final de semana, e estava ali os diáconos trabalhando, tentando arrumar as coisas para propiciar um ambiente adequado para que a igreja, os missionários, nossa irmã aqui que trabalha nas missões, levando a palavra de Deus. Irmãos, temos que ser incentivados por isso, é um chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para isso. Deus quer que nós demos uma resposta a esse chamado. Andar com Jesus é viver nesse discipulado constante. Eu me lembro, quando eu cheguei em Campo Grande, quando passei num concurso do Ministério Público Federal, chegando lá, eu fui para uma igreja, já tinha um pessoal que a gente conhecia lá, e fomos para essa igreja presbiteriana. Chegando lá, eu estava sentado no banco e vi um rapaz sentado lá atrás. E eu olhei e foi se desenhando toda aquela situação. Era um jovem novo, um rapaz de uns 28 anos, e ele parece que estava visitando, ou já estava indo ali umas 2, 3 vezes, né? Mas ele se mostrava muito interessado com a palavra, curioso e tal. Deus tocou no meu coração, eu cheguei nele e falei: você gostaria de estudar a Bíblia? Juntos? Aí ele gostaria. Falei: ok, então, toda quarta-feira na minha casa, pode ser? A gente sai, anda nas praças, a gente faz alguma coisa juntos? Ah, ótimo, tal. Ele tinha uma tradição católica, familiar, não tinha ainda uma intimidade com a palavra, não conhecia. Irmãos, nós passamos a nos encontrar, a conversar, a andar juntos, e aquilo foi virando uma grande amizade, estudamos a Bíblia e tal. No 8º encontro, eu me lembro,
A gente já tinha caminhado, fazíamos caminhada nas praças. Aí, quando a gente ia para estudar a Bíblia em casa, tal, no 8º encontro, ele parou assim, só via a lágrima descendo e falou: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus para mim. Eu falei: glória a Deus. Jesus te recebe, meu irmão. Você vai receber sim, Jesus. Vamos orar. Você agora participa do reino, da glória do Senhor Jesus. Você tem uma nova vida agora em Cristo. Você é uma nova criatura. Você agora é redimido, você é lavado. Vamos caminhar junto. Que alegria poder ver a sua transformação, suas mudanças de prioridades, de valores. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós somos chamados como o apóstolo Pedro, para que a gente possa servir. Então, eu me lembro até de uma peça que a gente fez, eu, Leopoldo, agora pastor em Pirinópolis, né? Mas esteve aqui, serviu aqui na igreja, e nós éramos jovens ainda, na pioneira, e a gente fazia uma peça, eu era Jesus e Pedro era o Leopoldo. Então chegava num dado momento da peça, que era aquele momento em que Pedro depois ia ter um encontro com Jesus. Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro tinha negado Jesus, negou aquele que ele declarava por mais amado. Naquele momento, Jesus tem um encontro com ele, para pacificar toda aquela tempestade no coração de Pedro. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E cada vez que Jesus falava, Pedro entrava num estado de contrição profundo, de arrependimento e ao mesmo tempo de renovo da sua vida. E uma lucidez imensa abria na mente de Pedro, ele compreendendo efetivamente, definitivamente o seu chamado naquele momento em que não tinha mais volta. Deixamos tudo por ti para seguir teu chamar. Não temos outras razões, mas seguir o teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas seguir teu chamar. Pedro teve essa convicção profunda, naquele momento. E Jesus fala a terceira vez: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro entende aquilo. Pedro entende isso. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. E não há nada maior que o amor. Restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. E Pedro é tocado pelo amor. E naquele momento ele sente isso. E Pedro nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. E por isso ele está escrevendo essa carta aqui. Por isso ele está falando de esperança, mesmo em meio a dificuldades tremendas que ele estava passando. E que nós podemos ver mais adiante. E ele continua: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, a um povo chamado, a um povo de propriedade exclusiva de Deus. O próprio Pedro, aqui na própria carta dele, no capítulo 2, verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro entendeu isso. Quanto tempo perdemos, irmãos, correndo atrás de tantas coisas, sendo que a glória de Deus, nós somos chamados para resgatar homens, para salvar vidas. E nós somos sacerdotes reais, somos um povo santo, raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não só isso, quando a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente vai ver que se nós fomos eleitos, chamados pela graça, em Efésios diz, nós somos salvos pela graça. Pela graça vós sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, a fim de que Ele nos chama, e aí o texto vai dizer, para a salvação em Cristo, e para o serviço cristão, para as boas obras vocês são chamados, porque isso é a maior evidência, talvez, depois da própria gratidão, que é a graça de Deus na nossa vida, é uma das maiores evidências de que houve transformação. A fé sem obras é morta, mas tudo que não provém de fé é pecado. Então tudo que não glorifica a Deus é pecado. E nós fomos chamados para servir a Deus. Existia uma frase que era falada muito quando eu era presbítero aqui na igreja Antioquia com o pastor Eliel. Ele sempre falava isso: é impossível, abre aspas, é impossível conhecer a Deus e não amá-lo e não servi-lo.
É impossível aquele que conheceu as glórias, Hebreus fala isso, conheceu as riquezas, a glória de Deus, uma vez conheceu o Espírito Santo, experimentou, é impossível não servir. E se ele voltar, é complicado ainda mais. O texto de Hebreus fala. E aí, irmãos, quando a gente lê isso, quando Pedro está dizendo sobre isso, vocês são eleitos, são chamados, povo, nação santa, a fim de proclamar, ele está dizendo assim, não há mais separação entre leigos e santos. Não há mais alguém que fica aqui, é pastor e só ele faz tudo. Não é só o presbítero que faz tudo, ou a irmã da SAF faz, não. Todos vocês são sacerdotes, todos vocês são nação santas, todos vocês foram chamados para proclamar a glória, a palavra, e a palavra de reconciliação de Deus com os homens, dos homens com Deus, através de Cristo. Não é uns sentados no banco e outros trabalhando, não, irmãos, não é nada disso. E aí, eu lembro da palavra de Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, ele diz o seguinte, existem duas palavras que o diabo gosta de usar na igreja, leigo e missionário. Leigo e missionário. A primeira, leigo, desqualifica a maioria dos cristãos, colocando-os como coadjuvantes na tarefa missionária. A segunda, qualifica a minoria como sendo os únicos sobre quem pesa a responsabilidade de realizá-la. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Somos todos sacerdotes. Somos todos sacerdotes, a fim de proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há essa divergência, não há essa polaridade, não há sagrado e secular, tudo é para a glória de Deus. Como cristão, agora a cosmovisão nossa é diferente. Então, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Inclusive o Rubens Amorese, que é um presbítero da Igreja Presbiteriana Nacional, em Brasília, ele escreve um livro escrito Nem Leigo nem Santos, né? É um livro que ele escreve, falando exatamente isso. Olha, nós somos chamados, nós recebemos poder ao descer o Espírito Santo sobre nós, e nós vamos ser testemunha, tanto em Jerusalém, para quem fica, tanto na Judéia como em todas as Maria e até os confins da terra. Quem vai, quem fica, ou quem está no meio do caminho, todos são sacerdotes, todos pregam a palavra de Deus, e todos são motivados por essa glória de Deus em suas vidas, de pregar o Evangelho, de falar. Por isso, irmãos, que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que pedir a Deus para que essa palavra opere em nossas vidas, aquilo que operou na vida daqueles discípulos de Emaús, que eles caminhavam no caminho e encontram quem? Jesus. E mesmo sem saber, eles dizem um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e expunha as Escrituras? O nosso coração tem que arder, irmãos. Eu peço a Deus, arde o nosso coração, meu Senhor. Trabalha no nosso coração, queima, inflama, de alguma forma, ressuscita esse coração, para serviço, para a Tua glória. Irmãos, eu tenho um sonho, acho que um presidente americano disse isso, eu tenho um sonho, não, foi o pastor Luther King lá das questões raciais, né? Eu tenho um sonho, né? Irmãos, eu não quero chegar na minha velhice, sentado, olhando uma televisão o dia inteiro, ficar na frente, sentado no sofá, vendo programas e séries sem fim. Eu quero estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo agora, ou onde o Senhor me chamar. Eu quero fazer isso. Eu tenho um avô de 93 anos, vai fazer 93 esse ano. Quando eu abro a palavra de Deus e começo a ler, ele chora, ele se emociona, ele se emociona. Nessa pandemia, ele chorou porque ele não podia ir na igreja. Chorou. Tamanho a paixão dele pela comunhão, por ouvir a palavra de Deus e os louvores, por estar com o povo de Deus. Por quê? Porque o coração dele queima por Jesus. E eu olho para ele e falo, eu quero ser igual ao meu avô. Esse é um bom exemplo. Quero caminhar com ele. Irmãos, que nosso coração possa inflamar pela palavra de Deus, como inflamou o coração de Pedro. E por isso ele está escrevendo essa carta aqui. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos. Você é eleito, você é chamado para servir a um Deus grande, poderoso, eterno, e que tem transformado vidas pelo mundo inteiro. Mas ele continua, aos forasteiros da dispersão, do Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, Pedro aqui vai nos lembrar do que acontecia naquela época. Ele vai dizer uma coisa muito clara que todo cristão tem que ter em mente. Vocês são forasteiros, vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos. A gente lembra de John Bunyan,
naquele livro Peregrino. Quem não leu, tem que ler, é obrigatório. Todo cristão que passa por essa terra não lê John Bunyan, Peregrino, não leu todo o resumo, não leu a melhor peça, ficção literária sobre a nossa jornada para o céu. Né? Então tem que ler, é um livro maravilhoso. E Pedro está lembrando isso aqui. Os cristãos daquela época, irmãos, estavam dispersos, estavam em províncias romanas. Né? Hoje é a região da Turquia. Eu já estive lá, na graça de Deus, num trabalho missionário. Esmirna, Éfeso. Tivemos nessas igrejas, as ruínas, a gente viu lá. E Pedro está lembrando aqui que essa época era uma época de perseguição, de ofensa, de sofrimento dos mais diversos. E os crentes sofriam por quê nessa época? O que levavam eles a sofrer? Porque eles não aderiam a uma agenda de adoração de Roma. O culto ao imperador e aquela cultura pecaminosa, a idolatria. Isso tudo gerou sofrimentos. Além de outras coisas mais. Perseguições psicológicas, injúrias, difamação, calúnias. Tudo esses cristãos passavam naquele momento. E ainda viviam sob um regime de uma autoridade romana megalomaníaca, excêntrica, que era Nero. Que era bem exatamente nesse período aqui. Quem estuda a história e faz um paralelo e pega os historiadores cristãos, bíblicos, eles vão falar exatamente isso. E para aqueles imperadores, principalmente para Nero, e para aqueles governantes de Roma naquele momento, os cristãos eram como canibais, porque, pelo amor de Deus, falar que vai comer o corpo de Cristo e vai tomar do seu sangue. Eles falam, não, esses caras são canibais. Né? Ou eles praticavam incesto, porque já que se chamava todo mundo de irmão, irmão para cá, irmão para lá, ou que eles eram uma seita pagã, já que não adorava os principais deuses daquela época. Ou eles eram agitadores, que queriam uma ressurreição, porque falavam de um rei Jesus. Ou em outras situações, o próprio imperador Nero colocou a culpa neles porque pegou fogo em Roma, numa província. Não, foram os cristãos, eles são responsáveis por isso, e vão ter que pagar com a própria vida. Então os sofrimentos eram diversos, irmãos, eram o tempo todo, e isso instala um sofrimento entre os cristãos. Eles são queimados em praças públicas, postes, lançados em feras, presos, torturados. Passa todo tipo de provação. Paulo está escrevendo para esses crentes aqui, nessa época, nesse período. E Pedro lembra que a gente é o quê? Peregrino, forasteiros, estrangeiros. Né? No capítulo 2, verso 11, Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais e dessa cultura desse mundo. Vocês não pertencem a isso. Vocês foram comprados por um alto preço. Né? E Pedro aqui, irmão, sempre... Engraçado que ele antes de falar da própria tribulação em si, ele está falando aqui do estado e da condição desses cristãos. Depois ele fala da esperança, e depois que ele vai falar da provação, ele vê a esperança em primeiro lugar. Mas ele nos lembra aqui, olha só, eu e você, nós estamos em descompasso com esse mundo, irmãos. Já parou para pensar isso? Nós estamos em descompasso, em contradição com o mundo e com essa cultura pecaminosa. Não há como ser cristão andando em consonância, em harmonia com tudo que se prega nesse mundo e que se quer desse mundo, das paixões da carne, não há. Uma vez em Cristo, agora vocês vivem pelo Espírito e não pela carne. Não há harmonia entre os valores do reino de Deus e os valores mundanos, os valores desse mundo. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este século. Não há como a gente tentar associar essas coisas. E Jesus lembra, se o mundo vos odeia, saber que primeiro me odiou. Se perseguirem vocês, eles me perseguiram também. E lembra mais, eu não sou deste mundo, e vocês também não são desse mundo. Veja como o apóstolo Pedro tem em mente tudo o que Jesus falou e prometeu que aconteceria consigo e com a igreja. Pedro não divorcia em nenhum momento. E ele não cai no engano de uma contracultura, ou de uma cultura pecaminosa, mas ao contrário, ele lembra das palavras de Jesus e ressalta, se sofrer por ser cristão, lá no capítulo 4, verso 13, bem-aventurados, alegrai-vos, porque sobre vós repousa a glória de Cristo. Alegrai-vos. É difícil alegrar durante as dificuldades, sobretudo no tempo em que a gente vive, mas essa é a palavra, né? E João nos lembra que o que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. E é mundo aqui não como sujeito do amor de Deus, mas mundo como cultura pecaminosa caída. Então, irmãos, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, em casa, minha mãe
ela colocava um quadro. Quem já viu aquele quadro, Os Dois Caminhos? Já viu? Quadro Os Dois Caminhos. Viu? Eram dois caminhos, um quadro que tinha um caminho estreito e um caminho largo, né? E aquilo ficava na minha cabeça, olhando o caminho estreito, o peregrino ali, carregando, parece uma cruz, e ele tinha lugares difíceis de passar, pontes estreitas, né? E aí ele andando, caminhando, com uma vida simples, com uma vida sem muitas ostentações, e ele vai até chegar ao céu. Do outro lado, uma porta larga, né? Ao contrário da porta estreita do peregrino, uma porta larga, cheio de festas, de bebidas e tal, e aquilo ficava lá. Era um quadro, até o pessoal disse que é o quadro da Assembleia de Deus. E eu via aquilo, irmãos, e ficava, eu quero esse caminho. Eu quero esse caminho mais estreito aqui. E ficava incutado, né, incutando a cabeça aquele negócio. Eu, meus irmãos, todo mundo, é caminho estreito, rapaz. Tu que é fácil, toma cuidado, sai fora. E eu lembro da palavra de Jesus, né, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontram. Então, o caminho estreito, não há associação entre Deus e o pecado, entre Deus e uma vida devassa. Não há associação. Aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, eles sabem que estão na contracultura, estão na contramão da cultura desse mundo. Então, irmãos, eu poderia relacionar aqui, eu nem sei se eu tenho tempo, talvez tenho mais tempo, 20 e 20. Eu poderia relacionar aqui, do nosso tempo, várias dificuldades que nós, como cristãos, podemos enfrentar e que nos afligem. Por exemplo, a batalha ideológica que se trava nos congressos nacionais do mundo inteiro para aprovar leis contra valores. Aborto, eutanásia, criminalização de palavras que possam configurar homofobia. Né? Não estou dizendo aqui discurso de ódio, não é isso. Eu pregar aqui Romanos capítulo 1. Né? Ainda bem que o STF fez uma interpretação que dá um equilíbrio para isso, e as igrejas podem proclamar a sua fé. A tentativa de relativizar a moralidade, o feminismo radical, a agenda de gênero, o poliamorismo, pedofilia, bestialidades, casamento com animais. Veja quantas coisas estão na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso causa sofrimento na família cristã. E esse é o tema hoje, família. A família cristã sofre, padece, tem dúvidas, tem dificuldades na formação das crianças. Até um tempo onde veio a discussão de kit gay, agenda de gênero para criança, erotização infantil. São tantas coisas que vão batendo à porta e os filhos estão ali sendo rodeados por isso na escola, no computador, na internet, nas redes sociais. Isso está na cabeça. Como enfrentar tudo isso? Isso gera sofrimentos. Né? Por exemplo, o próprio marxismo cultural, existem literaturas escritas sobre isso, sobre a queda da família monogâmica. Acabe com a família e você acaba com o sistema burguês. Acabe com o sistema judaico de fé. Você instala o sistema socialista. São várias questões. Nós temos o desemprego, o discurso politicamente correto, que fabrica e determina quem é intolerante, né, e preconceituoso. O certo é não ter certo. Outras coisas que poderiam gerar sofrimento em nossas vidas, a perseguição cristã e intolerância. Os irmãos não sei se lembram, em 23 de março de 2016, 65 pessoas foram mortas num atentado terrorista no Paquistão e 300 ficaram feridos. Sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Celebrando a Páscoa. Celebrando a Páscoa. Sofrimento, irmãos. Paulo escreve, Pedro, melhor, escreve para nós sobre esses sofrimentos e que nós devemos manter firme a nossa fé e mantermos a esperança. E aí vai, rotulação de autoritário, fascista, retrógrado, racista, para quem defende uma verdade. Né? E tudo isso é uma consequência de uma sociedade sem Deus. Como vemos a Europa, que caminha desse jeito. A ponto de uma psicóloga francesa dizer assim, que o homem que não trai tem falha de caráter. Porque ele não deixa os seus instintos naturais aflorarem. Essa é a sociedade, irmãos. Esses são sofrimentos que também nos abatem. Estava dando uma aula, uma mãe perguntou, o que eu faço? Minha filha está andando com uma amiguinha que só fala em lesbianismo e quer namoro entre meninas e tal. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Estou preocupada. Ideologia de gênero, ela está achando tudo natural.
tudo pode. Como que a gente faz? Falei, minha irmã, nós temos que levar cativo todo pensamento obediente a Cristo, para vencer fortalezas. Temos que incutar na cabeça das crianças todos os dias, para que eles possam estar arraigados nessa mesma fé, nessa mesma certeza que nós temos. Senão nós não vamos conseguir. A W. Pink, irmãos, no livro Deus é Soberano, ele diz o seguinte: o Evangelho da Cruz redefine nossas prioridades, redireciona nossas paixões, reformula nossa visão de mundo. Passamos a viver pelas misericórdias de Deus e não pelas aparências do mundo. É uma nova vida, é uma nova criatura. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e por mim se entregou. Uma redefinição total de prioridade. Quem pensava só em ganhar dinheiro na vida e mais nada, agora pensa em glorificar a Deus. Redireciona a nossa paixão. Aquilo que nos trazia, que queimava o nosso coração, já não inflama mais. O futebol é bom. Eu estou no grupo dos irmãos lá, nós temos lá o grupo dos homens, né? Eu gosto de brincar e tal, falar. Mas nós sabemos, nós estamos lá e sabemos disso. Nós falamos do futebol, mas nós sabemos que o glorifica a Deus vai muito além. Nós podemos usar o futebol como instrumento, a bicicleta, o ciclismo. As nossas paixões foram reconfiguradas. As nossas prioridades foram redefinidas. A nossa visão de mundo foi reformulada. Nós já não somos as mesmas pessoas de outrora. Nós mudamos. Essa é a beleza. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo. Hoje a gente vive, irmãos, um cristianismo raso, sem graça, sem sal, sem sabor. Aquele dos shows, da moda, de música egocêntrica, de foco no hedonismo, de ativismo religioso, dessa confissão positiva, de coaching cristão, de entretenimento que exalta, de rede social, para não sei o que tudo. Irmãos, o cristianismo que foi pregado por Cristo é um cristianismo de arrependimento. Eu trouxe aqui, me lembro de Jonathan Eduardo, ao pregar o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, em 1741, ele foi pregado depois de 3 dias de intenso jejum e oração. E ele, ao subir no púlpito, dizem os biógrafos, que seu rosto brilhava como uma luz que não era dessa terra. Durante o sermão, os ouvintes agarravam-se às colunas e aos bancos da igreja, vez que viam o chão se abrindo e o inferno abaixo de seus pés, porque tinha que haver arrependimento. A palavra de salvação, a palavra de fé, a pregação do Evangelho, ela está redefinindo tudo, ela está mudando toda a estrutura do ser humano. As velhas paixões já não cabem mais. É um novo homem, é uma nova criatura. George Whitefield, na Inglaterra, em 1738, considerado o príncipe dos pregadores, certa feita, depois de orar de joelhos diante de uma multidão ansiosa que o aguardava, proclamou qual versículo ia pregar naquela noite. Qual era? Hebreus 9, 27. É ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disso, o juízo. Não precisou dele falar mais nada. Quando ele disse isso, nesse momento, ouviu-se um grito agudo na multidão, um homem acabara de cair morto. Novamente, George leu o mesmo texto, e em seguida houve-se outro grito, e outra pessoa cai morta. E ainda assim, George Whitefield, ao invés de apavorar com o ocorrido, prega com autoridade e poder, e conclama o povo ao arrependimento dos seus pecados. Dos pecados. Irmão, se a gente olhar para a Bíblia, para a galeria da fé, para aqueles homens que viveram pela fé, eles agradaram padrões da época? Agradaram? Eles não agradaram. Vamos pegar aqui pequenos exemplos, poucos exemplos, melhor. Noé e a corrupção do seu tempo. Poderia ter dito, eu não vou construir essa arca, isso é loucura. As pessoas estavam tudo ao redor dele, você está ficando doido, Noé? Para que você está fazendo isso? O que você está tendo? Está tendo algum problema? Um parafuso solto? Não, Senhor. Eu não pertenço à corrupção desse mundo. Deus me chamou para uma vida diferente. E ele faz a arca. Vai casar? Que bobeira. Para quem ir na igreja? É isso, irmãos, que prega hoje. E o apóstolo Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês foram reconfigurados em Cristo como nova criatura. Abraão, pela fé, partiu da terra onde estava e foi para um lugar que ele nem sabia. Pela fé. O justo viverá? Pela fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que a gente pode dizer de José e as adversidades que ele enfrentou no Egito? Ele podia ter ficado com tudo ali naquelas iguarias. Ele enfrentou prisões, tentações e foi um exemplo de adoração na terra do Egito. Nós temos uma nuvem de testemunhas, irmãos, apontando para nós que o padrão do mundo não serve para nós. E como cristão nós temos que encarar isso, porque senão nós não veremos a glória de Deus. Nossas vidas serão vidas xoxas, frias, sem graças. E não é isso que Deus nos chamou. Nós vimos o que Pedro diz para nós. Ele nos chamou para a eterna esperança.
Arrependimento, irmãos. A família da fé, a família cristã vive na contramão desse mundo. E aí, eu vou finalizando também. Me lembro de um livro do Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder, um chamado à renovação ética. Ele vai dizer sobre os votos. Não é voto, promessa em nome de Deus, não é nada disso. É voto, é fidelidade, postura, padrão, consciência do cristão diante desses 3 temas: dinheiro, sexo e poder. O cristão pensa diferente, ele tem um outro olhar. O mundo diz, ganha dinheiro, né? O mamon, a divindade. Jesus diz, sejam simples, vivam com simplicidade. O mundo diz, tenha poder. Jesus diz, sirvam aos outros. O mundo diz, tenham sexo livre e sejam infiéis, como a escritora francesa que eu citei. Jesus diz, vivam em fidelidade, em compromisso. É um outro padrão de vida. Vocês são forasteiros e peregrinos nessa terra. Vocês não deveriam estar se ocupando com isso. Há algo eterno chamado, que vocês foram chamados. E vocês devem focar nisso. Não é o sucesso profissional. Talvez a criação de filhos seja o mais importante. Quando eu cheguei aqui na igreja, um presbítero me alertou sobre isso. Falou, meu irmão, tive essa experiência assim, assim. Eu falei que eu tinha 3 meninos. Falou, a gente tem que ter muito cuidado. A gente envereda por um caminho de ganhar tanta coisa nesse mundo. Às vezes a gente perde nossos filhos. E assim, irmãos, eu poderia contar aqui outras experiências minhas, em 2015, sobre estresse, o que Deus fez para mudar o foco e tirar eu desse caminho de sucesso profissional. E me trouxe para cá e me derrubou e me quebrou e me moeu. Eu não queria nunca voltar para Anápolis. Meu negócio era Portugal, mestrado em Coimbra, era na PGR aqui, na Lava Jato, eu não queria nada disso. Deus quebra a gente, irmãos, quando Ele tem um propósito e Ele quer que nós mantenhamos o caminho que nos foi proposto. Que nos foi proposto, né? Henry Nouwen, um teólogo holandês, diz que você é cristão apenas enquanto continuar questionando, grava isso. Você é cristão apenas enquanto continuar questionando criticamente a sociedade em que vive, enquanto permanecer insatisfeito com o status quo e continuar a dizer que um mundo novo ainda está por vir. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A minha mãe Janete, em 2006, faleceu de câncer intestino. As últimas palavras dela, 46 anos de idade. Eu tenho 43. As últimas palavras dela me chamou antes de ser entubada. Ela falou, meu filho, fala para os seus irmãos uma coisa. Nunca abandonem Jesus. Os sofrimentos desse tempo não se comparam com a herança que está reservada no céu. Minha mãe tinha certeza da salvação e da glória e daquilo que ela ia receber depois de cruzar esse mar, como diz lá o peregrino. Ela ia receber a herança eterna. E é isso que Pedro, estou falando de Paulo aqui, que Pedro vai nos iluminar aqui a partir do versículo 3. Eu nem vou continuar mais os outros versos que não vai dar tempo. Poderíamos falar sobre várias coisas que Pedro está dizendo aqui, mas ele vai dizer, olha, bendito Deus e Pai, em Cristo Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou com água, com o Espírito Santo. Nicodemos fica com essa dúvida, e ele é encontrado por Jesus, respondendo essas questões, que nos regenerou para uma viva esperança, que não confunde, irmãos, essa viva esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para isso que a minha mãe lembrava, Romanos capítulo 8, isso aqui, para uma herança incorruptível, imortal, sem mácula, pura, toda essa nojeira do mundo e a depravação, Deus limpa, Deus purifica, é uma herança sem mácula, imarcessível, ela não perde o brilho, não perde a beleza. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, vocês dão brilho, vocês brilham o mundo, é vocês, é com vocês. Irmãos, quantas vezes eu estava no meu trabalho, pessoas vinham do nada perguntar sobre a minha fé, a minha razão de crer. Olha só o que Deus faz, é o brilho de Jesus, é isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, irmãos, talvez um lugar difícil, a gente chega na igreja, é mal entendido, um chega, olha, estranho é esse, quer tomar lugar, quer ocupar lugar aqui e tal, mas a gente vai se conhecendo, e vamos
compartilhando da mesma fé e da mesma glória, e na comunhão a gente vai crescendo e vai conhecendo uns aos outros. Isso tudo vai sendo vencido nesse corpo diverso, mas que tem várias finalidades, e Deus usa ele assim mesmo. Imarcessível, não perde o brilho. Essa herança, ela além de incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E olha que interessante, eu vou terminar, viu, pastor? Vou terminar. Olha só, Pedro não fala nenhum momento aqui ainda, propriamente, das tribulações exatamente, diretamente, no texto, expressamente aqui. Ele vai falar agora. Primeiro ele enche os leitores de esperança. Depois ele vai falar, então, agora, nisso vocês exultam, nessa herança, nesse novo padrão de vida. Vocês pertencem a Jesus, vocês têm uma nova vida, nisso vocês exultam. Embora, verso 6, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, entristecidos, mortificados, arrependidos, por várias provações, por vários testes. Para quê, irmãos? Para que isso? Por que nós passamos por isso? Por que nós sofremos? Por que nós temos dificuldades? Qual é o valor disso? Ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais precioso do que ouro perecível. O crisol prova a prata, e o fogo, o ouro, mas os corações, só Deus podia me provar lá em 2015, para me tirar daquele caminho de ambição e de cobiças profissionais e tal, e me endireitar, por mais que eu tinha boa intenção. Só Ele, me jogar no estresse, me jogar no hospital, me deixar estressado, com síndrome de pânico, e tratando isso na minha vida e mostrando o caminho. Embora vocês sejam contristados por provações, para quê? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa que ouro perecível, apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele termina dizendo, olha, e aí vocês podem exultar com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro faz um resumão, né, quem está aí fazendo vestibular, concurso, o resumão, é o dia do resumão aí, antes da prova tal, a galera tal, faz um resumão do evangelho, para você ler isso aqui em poucos minutos, você ter uma noção e atentar e despertar a cabeça e pedir o Espírito Santo para abrir o coração e andar conforme o seu chamado. Fica as perguntas, irmão, temos vivido nas misericórdias de Deus, pela fé, ou nas aparências do mundo? Estamos rendidos aos prazeres e distrações deste mundo? Ou estamos ficando com a melhor parte, as coisas eternas? Somos forasteiros e peregrinos em terra estranha? Ou agarramos a cultura mundana e os valores desse mundo e o nosso coração está aqui? Melhor, aqui, né? Porque aqui é a Bíblia. Nossa agenda é uma agenda dos céus ou é uma agenda pecaminosa? Quem somos, irmãos? Estamos respondendo o nosso chamado e vendo o valor da nossa fé sendo provada nesses dias de pandemia, de dificuldades, de desemprego, de tanta fome, de tanta dor, e sabemos que há um valor enorme da nossa fé nesse momento, a provação dela, lapidada, refinada. Irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Deus possa encher seu coração, o meu coração, e nós possamos cada dia buscar viver como Pedro viveu. A cada dia ele esperava a revelação da glória de Deus. E aquele dia para ele era um dia especial, em que ele ia servir o seu Senhor, que por ele, que o amou e por ele se entregou. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, que Deus toque o seu coração, Deus enche o seu coração com essa palavra, e você possa fazer uma revisão, se necessário for, para que você possa viver de acordo com aquela fé que lhe foi proposta desde o início. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe essa palavra. Pastor.